Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula intitulada Inovar, Desafios Contemporâneos das Organizações. O que é inovar? O que é inovação? Porque a perspectiva da inovação se estabelece como política organizacional no cenário da globalização. Como podemos pensar a inovação a partir do desenvolvimento de capacidades cognitivas cada vez mais competentes? Essas e outras questões fundamentam nossa interação nesta videoaula, porque aqui no MPGua, você já sabe, a ação é comunicativa. Pensar a formação de gestores no contexto de crises e de mudanças socioculturais e político-econômicas exige esforços teórico-conceituais inovadores. As teorias sobre o capital humano, liderança e motivação, por exemplo, desafiam pensadores de diversos domínios, exigindo enfoques transdisciplinares cada vez mais abertos e plurais. A crescente hegemonia da ciência e da tecnologia e o confronto de civilizações dimensionam novas formas de aprender e de pensar na universidade, nos negócios e nas profissões. Dessa forma, esta videoaula pretende discutir a inovação no contexto organizacional a partir de 3 eixos fundamentais: como desafiar a ortodoxia da gestão, a escolha de lentes para pensar a inovação e a criação de bases estratégicas para novas percepções sobre como inovar. O intuito é trazer para o debate a necessidade de pensar sobre bases interdisciplinares a questão da inovação na gestão moderna. Esta é uma videoaula interativa. Através dos ícones que surgirão à esquerda do seu vídeo, você terá a oportunidade de se aprofundar no conteúdo que está sendo discutido. Participando hoje desta videoaula, que discute inovar, desafios contemporâneos das organizações, recebemos a doutora Edna Guzmão de Góes Brenan, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba. Professora, seja bem-vinda a esta videoaula. Em termos conceituais, o que significa inovação gerencial no contexto das organizações? Obrigada, Washington, por estar aqui. É um prazer, como sempre, desfrutar da sua presença nesta videoaula. A inovação, na realidade, Washington, é decorrente do processo de geração, exploração e difusão do conhecimento, tendo em vista que o crescimento econômico, o desenvolvimento e o bem-estar das nações é decorrente de experimentos com pesquisas pioneiras e seus resultados. Disso decorre a necessidade de um conjunto coerente de conceitos e instrumentos para interpretá-la. Historicamente, 2 documentos importantes são utilizados para ajudar essa interpretação. O primeiro deles é o Manual Frascati, editado em 1962 e que originou uma série de publicações da OCDE, que ficou conhecida como Família Frascati. Cada conferência dos seus países membros para atualização de dados toma o nome de cada cidade onde se realiza. São 28 os países membros da OCDE que são também a base para esses indicadores. Como existe uma noção crescente de que muita inovação no setor de serviços não é apreendida de maneira adequada no conceito de tecnologias de processos e produtos, decidiu-se adicionar a questão das inovações não tecnológicas nesta revisão. Desta forma, o escopo que é considerado uma inovação foi agora expandido para incluir 2 novos tipos:
a inovação de marketing e a inovação organizacional. Esses são certamente conceitos novos, mas eles já foram testados em vários países da OCDE com resultados promissores. O segundo documento é o chamado Manual de Oslo, que foi editado em 1990 pela mesma OCDE, na sua primeira edição. O Manual de Oslo, na realidade, é uma proposta de diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação, que tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa e desenvolvimento nos países industrializados. No Brasil, a primeira tradução para o português foi produzida e divulgada pela FINEP, em meio eletrônico, no ano de 2004. Professora Eda, como a senhora avalia o caráter da inovação gerencial, que muitas vezes consiste somente em observar modelos e reproduzir padrões? Existem dissonâncias quanto à interpretação de que a inovação pode ser implementada através do processo de cópia e imitação de cases de sucesso. Para Gary Hamel, o segredo da inovação na gestão é a busca incessante de ideias de alto impacto em lugares insuspeitados e inusitados para desafiar o pensamento ortodoxo. Para a maioria das pessoas, inovação significa novos produtos, novas formas de marketing, novas tecnologias. Hamel sustenta, no entanto, que a gestão é, em si, solo fértil para a inovação. Na sua obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, em 1972, já afirmava que a ciência constituiu-se em seus primórdios como uma ruptura em relação aos pressupostos metodológicos estabelecidos e, por isso, as propostas inovadoras de compreensão da realidade não devem ser descartadas a priori, sob o risco de repetições infindáveis, processo esse contrário ao processo de criação. Hamel recebeu recentemente um prêmio da Harvard Business, onde o autor coloca como pilar para as inovações na administração a repetição pela observação de como a gestão de marcas de empresas estruturadas em divisões geraram um valor maior e uma vantagem competitiva mais duradoura do que qualquer ideia nascida de grupos de discussão ou de laboratórios. O autor usa belos exemplos de empresas como a General Electric, a Visa e o Google para mostrar que a inovação serial leva vantagem em relação às rivais. Vemos aqui um paradoxo. Se a inovação consiste em criar novos nichos e estratégias para o diferencial competitivo, como tomar como exemplo a repetição? A repetição de exemplos pode levar à inovação gerencial? Mas, se nós aprofundarmos as contradições entre inovar e copiar, podemos tirar da metodologia proposta por Hamel a busca incessante de estratégias para detectar oportunidades de reinvenção dos processos de gestão. Se acostamos às ideias do século XX de Thomas Kuhn, Hamel e a questão da inovação pode diferir muito em relação ao século XXI. Aí resiste a oportunidade de buscar novas estratégias de inovar. Qual o papel da universidade diante da formação de gestores capazes de planejar e gerir mudanças através da inovação competente? Em outros termos, como a universidade pode formar gestores para a inovação, além das simples reproduções? Excelente questão, Washington. As universidades possuem a função e estratégia na formação de novos coletivos humanos capazes de gerir o futuro e inovar ao longo da vida. É responsável ainda pela criação de base para as novas percepções estratégicas de qualquer domínio do conhecimento. Tornar-se vetor de mudanças, as universidades são instituições propícias a atender a esse apelo e capazes de desenvolver as habilidades cognitivas inseridas nos tipos de mentes criadoras. E para a educação dos cidadãos, impulsionadores de transformações no campo de trabalho, na produção do conhecimento, da cultura e da produção simbólica. O psicólogo americano Gardner, desde a década de 80, vem estudando como a mente funciona em sua amplitude, como ela está organizada. Estudou também como os indivíduos aprendem, criam, lideram, interagem e sobrevivem em seus territórios. A esse respeito, você poderá aprofundar ouvindo o próprio Gardner
acionando o ícone à sua esquerda para maior interatividade com o autor. Gardner vai assinalar que no mundo do futuro, com seus motores ubíquos de busca, robôs e outros dispositivos computacionais, está a exigir competências que até agora eram meras opções. Gardner não considera a educação tradicional conservadora de todo o mar. Ele assinala, em verdade, a importância da consolidação da enorme quantidade de conhecimento prático nos últimos séculos. A educação universitária em todo o mundo esteve sempre focada no acesso e na organização da informação de forma útil. É importante, entretanto, que as mudanças que envolvam o poder da ciência e da tecnologia requeram mudanças fundamentais no processo de ensino, pois o império do futuro, como já previa Churchill, será o império da mente. A universidade ela deverá estar voltada a desenvolver nos jovens as capacidades de aceder à informação, usá-la produtivamente, sintetizá-la de forma esclarecedora e desafiá-la de forma inteligente. A educação no contexto das crises e das necessidades de mudança requer das universidades investimentos diferenciados dos ativos humanos, desenvolvendo habilidades mentais dos cidadãos, uma vez que as organizações também são ambientes propícios para o aprimoramento das habilidades relacionadas às mentes que conduzirão o futuro. As estratégias buscadas por países que buscam sintonizar a educação às mudanças de contexto circundam que a educação contínua e ao longo da vida, através da institucionalização de redes, adotam sistemas educacionais à distância e distribuem oportunidades de acesso à aprendizagem, bem como estratégias de reorganização curricular e dos processos de formação. Em termos de ampliação, duração e abrangência, são necessárias especializações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, formação para o trabalho e, enfim, desenvolvimento de novas competências. Para responder aos desafios da globalização, as revoluções tecnológicas e científicas, as transformações do mundo do trabalho e a incorporação cada vez mais veloz do conhecimento em todos os ramos da atividade humana, vai requerer das instituições educativas respostas sociais como reflexividade, socialização. Poderíamos pensar que qualquer projeto inovador para a universidade é necessário para provocar nos indivíduos maneiras criativas e reflexivas de pensar e fazer. É a universidade, por excelência, o locus para a aprendizagem da autonomia e a capacidade de aprender a inovar. Nessa perspectiva, Washington, a formação do gestor vai se constituir como uma importante ferramenta de mudança para os modelos de gestão que tenham como foco a inovação. E isso não poderá ser feito pela repetição. Excelente resposta, professora Edna. Mas agora eu gostaria que a senhora refletisse como é possível pensar na gestão inovadora a partir do desenvolvimento de capacidades cognitivas. Para responder a sua questão, Washington, nós vamos nos apoiar na obra Em 5 Mentes para o Futuro, do psicólogo Gardner, que define as capacidades cognitivas que serão as mais valiosas e procuradas por todas as organizações, tanto na atual conjuntura, bem como nos próximos anos. São elas a mente disciplinada, a mente sintetizadora, a mente criadora, a mente respeitadora e a mente ética. Cumprimento das responsabilidades de cada um enquanto trabalhador e cidadão. Essas mentes descritas por Gardner são os tipos priorizados e valorizados na sociedade contemporânea e na sociedade do futuro. As primeiras 3 cobrem o espectro cognitivo e o empreendimento humano, dado que são abrangentes e globais. As outras 2 estão circunscritas às relações entre seres humanos. Gardner, então, vai nos oferecer, através de suas pesquisas no domínio da cognição, pistas importantes para pensar a formação do gestor inovador. No processo de formação de gestores, é importante pensarmos no desenvolvimento destes 5 tipos de mente: a disciplinada, a sintetizadora, a criadora, a respeitosa e a ética. Por quê? Vejamos. A mente disciplinada é fundamental para os indivíduos terem sucesso em qualquer local de trabalho.
é definida pela capacidade de integrar ideias de diferentes disciplinas ou esferas num todo coerente e comunicar essa integração a outras pessoas. Ela habilita a pessoa para uma prática profissional, possibilita o desenvolvimento de habilidades de planejar, executar, criticar e avaliar. Enriquece a visão do indivíduo através da observação sistematizada. Facilita a formação de hábitos mentais e padrões de comportamentos adequados. Indivíduos sem capacidades sintetizadoras serão subjugados pela informação e serão incapazes de tomar decisões sensatas acerca de assuntos profissionais e pessoais. Inclui aí a capacidade de descobrir e esclarecer novos problemas, questões e fenômenos. A mente sintetizadora apreende, avalia objetivamente tanto dados como diferentes circunstâncias. Sintetiza o conhecimento atual, a incorporação de novas descobertas, o delineamento de novos problemas e perspectivas que integram seu campo profissional. Essa mente sintetizadora busca ordem e equilíbrio, compreensões interdisciplinares de processos e a percepção mais compreensiva da realidade. Na sociedade contemporânea, a criatividade é muito valorizada e cultivada. A mente criadora tem a capacidade de romper barreiras, apresentar novas ideias, propor questões e implementações inovadoras, evocar o desconhecido, bem como revelar e resolver novos problemas. Para o autor, algumas das melhores criações têm origem nas tentativas de síntese. A mente criadora é motivada pela incerteza e pelo constante desafio. Sem se prender somente às regras já determinadas, persegue sempre o novo, o inesperado. Esse tipo de mente procura manter-se à frente da última novidade em termos tecnológicos, profissionais e até mesmo comportamentais. Esforça-se na busca de novos conhecimentos. É uma mente incomum e muito procurada nos líderes. A mente respeitosa tem origem na consciência, na compreensão e no acolhimento da diferença entre os seres humanos. Esse tipo de mente reconhece a importância da diversidade e procura trabalhar de forma eficaz com ela. Tentar perceber as pessoas como elas são, buscando transmitir e receber confiança. Já a mente ética atua em nível mais abstrato que a mente respeitosa. Ela relaciona-se ao cumprimento das próprias responsabilidades como trabalhador e cidadão. Dito de outra forma, no plano conceitual, essa mente determina a forma como os trabalhadores cumprem suas responsabilidades, superando o próprio interesse, e ainda estabelece como os cidadãos podem trabalhar visando o bem comum. A conduta ética pressupõe força de caráter. Munida dessas competências, aperfeiçoadas uma a uma, a pessoa estará preparada para lidar com o que é esperado no futuro. E assim, como que não pode ser antecipado. As pessoas estarão a mercê de forças que não conseguem compreender. Subjugadas pela informação, incapazes de ter sucesso no mundo do trabalho e também incapazes de tomar decisões judiciosas acerca de questões pessoais e profissionais. Reconhecido mundialmente pela sua teoria das inteligências múltiplas, Gardner nos leva de forma concisa e cativante a pensar sobre a aprendizagem ao longo da vida e fornece valiosos conhecimentos aos responsáveis pela formação e desenvolvimento de líderes organizacionais. Professora Eda, nós chegamos no desfecho da videoaula e nesse momento eu gostaria que a senhora fizesse suas últimas reflexões a respeito do tema tão bem discutido. Washington, em pleno século XXI, identificar a grande variedade de mudanças que as instituições e organizações implementam em busca de seu melhor desempenho e sucesso, é necessário rever estruturas, construir algumas mais abrangentes, onde as inovações tecnológicas de produtos e processos não possam ser simplesmente vistas. A inclusão de inovações organizacionais e de marketing origina uma nova estrutura, esta mais completa
e mais apta a aprender através das mudanças que afetam o seu desempenho e contribuem para o acúmulo de conhecimento. O papel da inovação organizacional é ressaltado como a capacidade das organizações em fazer de forma adequada a gestão do conhecimento. Buscar informações relevantes e transformá-las em conhecimento é o grande desafio para a gestão no século XXI. Professora Eda, muito obrigado por sua participação nessa que foi a primeira videoaula interativa do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Eu agradeço a sua presença e estar aqui discutindo um tema tão relevante para a realidade da gestão contemporânea. Conforme percebemos na videoaula, vivemos em uma época de perplexidades, com profundas mudanças socioculturais e político-econômicas que trazem grandes desafios para a gestão das organizações. Nesse cenário, aprendemos que da crescente globalização aos desafios cognitivos diversos, testemunhamos exigências de várias ordens que tornam a inovação uma realidade no contexto das organizações de qualquer tipo, da escola às grandes corporações. Compreendemos que romper com o discurso e as ações de lideranças que pensam e agem pela repetição de modelos é uma das exigências atuais. Entendemos que desenvolver competências a partir de mentes disciplinares, sintetizadoras, criadoras, respeitadoras e éticas é um caminho que pode ser seguido pelo gestor moderno. Aprendemos que a universidade assume um papel primordial na formação de gestores com capacidades cognitivas que desenvolvam, cada vez mais, a valorização pelo saber pensar e saber agir através da educação continuada para o trabalho e para a vida. Esta videoaula fica por aqui. No MP Goa você já sabe, a ação é comunicativa.